Até que ele se encontra com uma mulher, Maria Madalena. E quando ele encontra com Maria Madalena, o que diz de Maria Madalena é que ela tinha sido liberta de 7 demônios. Nada bom, né? Já pensou, a sua referência é aquela que foi liberta de 7 demônios? Não é uma referência muito boa, não é verdade? Mas aquela mulher conheceu algo tremendo. Ela que conheceu a aceitação, a libertação. Ela pôde acompanhar Jesus e os discípulos. Aquela mulher experimentou a libertação. E deixa eu dizer, aquela mulher não estava lá e as outras mulheres não estavam lá somente servindo. Talvez estivessem servindo, sim, mas elas não estavam lá servindo lanchinho. Elas não estavam lá arrumando comida. Elas não estavam lá limpando sujeira de ninguém. Elas estavam assentadas aos pés do Mestre, sendo treinadas para cumprirem o chamado de Deus. E sendo treinadas, estavam servindo, sim, mas estavam sendo treinadas para o chamado de Deus. E a Bíblia diz que Maria Madalena ficou ali sentada ficava aos pés de Jesus, acompanhou a crucificação. Ela, Maria e Joana estavam sentadas enquanto os discípulos tinham fugido. Queridos, não deve ter sido fácil. Às vezes é muito mais fácil a gente fugir, né? Mas ela estava ali, eles estavam ali. E Maria Madalena se preparou, acompanhou a morte de Jesus, foi até o sepulcro, viu a pedra ser rolada e voltou com as outras mulheres para preparar o óleo. Mas não precisava mais de óleo, porque ele já tinha sido ungido, amém? Amém, amados? Só que quando Maria Madalena chega ali, queridas, a pedra estava aberta, o túmulo estava aberto, a pedra tinha rolado. E quando Maria Madalena chega ali, isso é tremendo, eu quero que você abra comigo em João 20. Maria, entretanto, permanecia, 20:11, à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abraçou-se e olhou para dentro do túmulo. E a Bíblia diz que ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um na cabeceira e um aos pés. E a Bíblia diz que então que eles perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram meu Senhor. Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo, pois, dito isso, voltou-se para trás e ela viu Jesus em pé, mas ela não reconhece Jesus. Então Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus, sabe a única coisa que Jesus faz aqui? Chama Maria pelo nome. Da mesma forma como Jesus está te chamando pelo nome hoje. Amém? Maria, ela se volta e diz: Rabone, quer dizer mestre. Então a Bíblia diz que ela corre. Aqui em Mateus 28 tem a versão que eu gosto mais. E ela diz que ela abraça os pés de Jesus, beija os pés de Jesus. E Jesus diz para ela assim: Maria, se alegra. Se alegra. Sabe, queridos, aquilo foi uma coisa assim, inimaginável para a época. O que está acontecendo ali, queridos? Maria, quando vê isso, ela corre chamar os discípulos. A Bíblia diz que Pedro corre, João vem junto, Pedro passa na frente de João, que a Bíblia diz que ele correu mais do que João. Chega naquele túmulo, entra naquele túmulo. Mas você sabe o que me impressiona? É que naquele mesmo momento, os olhos espirituais de Maria Madalena estavam abertos. Ela viu os anjos. Pedro não viu. João não viu. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava começando a confirmar Joel, dizendo: vocês vão ter visões. Os olhos espirituais de vocês vão ser abertos, porque vocês têm direito a ver aquilo que tem herança de vocês no reino do Espírito. Aquela mulher entra ali. Sabe, deixa eu dizer para vocês, Jesus não chegou atrasado.
Porque pode parecer, não. Jesus chegou atrasado porque ele queria encontrar com os discípulos, não encontrou com os discípulos porque não tinha nenhuma disposição. Ele então encontrou Maria. Quantas vezes eu já ouvi que Deus só usa mulheres quando não há homens disponíveis? Mentira de Satanás. Quando Jesus vai ao encontro daquela mulher na ressurreição, ele diz: eu me encontro com vocês e delego a vocês e dou a vocês uma voz para testemunharem o cumprimento do meu evangelho. Para testemunharem que tudo que foi profetizado desde o Gênesis até agora se cumpriu. O que Jesus está dizendo: eu não chego atrasado, filhas, eu escolho vocês, eu escolho os meus filhos, porque eu não olho o gênero, eu olho o coração, porque eu não faço acepção de pessoas. Querido, Jesus não chegou atrasado naquele lugar. Jesus escolheu entregar para Maria Madalena. Ele escolheu entregar para Maria Madalena a mensagem mais preciosa. Sabe o que ele entrega para ela? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, amada, nós não estaríamos aqui. Tudo que foi falado seria mentira. E ele diz para Maria Madalena, vai e avisa aos meus discípulos. Ali naquele lugar nós tivemos o ID de Deus para ir e pregar o evangelho a toda criatura. E Maria Madalena, a Bíblia diz que foi chamada de apóstola aos apóstolos. Vocês estão amando mais Jesus? Amém? Vocês estão mais fascinadas com o amor deles por vocês? Eu consigo ver Jesus só no meio daquela mulherada e dizendo: vão lá, filhas, vão embora. Eu acredito em vocês. Vocês têm uma voz. Eu capacitei vocês, eu ungi vocês. Não se importando com a religião. Amadas, o que Jesus fez foi tremendo. Mas há algo mais tremendo. Eu não sei o que é mais tremendo nessa altura. Sabe de uma coisa? Quando Maria Madalena chega, a pedra foi removida, amém? Vocês se lembram no tabernáculo? No tabernáculo, a Arca da Aliança. Se você começar a vislumbrar o que nós vamos falar aqui agora, você pode começar a glorificar o Senhor, amém? No tabernáculo havia o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. E a Arca da Aliança ficava naquele santíssimo lugar escondida, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Mulher alguma tinha visto. Aquilo era para o sumo sacerdote. E olhe lá os sacerdotes quando transportavam. A não ser quando Davi trouxe a arca, expôs a arca para todos ali, foi que a arca foi vista. Mas até então aquele lugar era lacrado. Só entrava o sumo sacerdote naquele lugar. Vocês se lembram como era a Arca da Aliança? Havia a arca e havia um querubim de um lado. Amém? E havia um querubim do outro lado da Arca da Aliança. Amém? Quando Maria Madalena chega naquele lugar, naquele sepulcro, o que Deus está falando para nós é: filha, vocês têm acesso ao Santíssimo. Porque aqueles anjos estavam sentados na cabeceira e aos pés do lugar onde a arca tinha sido depositada. Jesus era a Arca da Aliança. Jesus é a Arca da Aliança. E o que acontece ali é que a pedra foi removida para que ela entrasse. A pedra foi removida para que ela visse lá dentro do Santíssimo lugar. E o que Jesus está dizendo para você: filho, o seu lugar é no Santíssimo. O seu lugar é na minha presença. O seu lugar é sendo alimentada por mim. Aleluia. E agora eu quero fechar com vocês com 2 jardins. Num primeiro jardim, Eva saiu de lá envergonhada, culpada, carregou sobre ela o fardo que se estendeu muitas vezes sobre as nossas vidas como mulheres até hoje. Muitas vezes somos julgadas de sedutoras, de manipuladoras, de não sermos capazes de liderar, de não sermos confiáveis.
Muitas vezes a nossa voz não é ouvida. E muitas vezes até hoje nós temos trazido isso como um peso, herança. E naquele jardim a Bíblia diz que havia um jardim, havia uma mulher conversando com uma serpente. Certo? E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um outro jardim, onde também há uma mulher. Mas agora essa mulher não está mais diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, conversando com serpente alguma, saindo cansada, saindo pesada, saindo culpada. Mas agora o Jesus vem, coloca uma mulher num outro jardim. Conversando diante da árvore da vida, se alimentando da árvore da vida, sendo cheia da árvore da vida. Sabe, queridos, naquele Éden, houve uma promessa dizendo que a semente da mulher pisaria a cabeça de Satanás. E Deus disse que Deus estava pondo inimizade entre o homem, entre a mulher e a serpente, não é assim? E durante toda a história nós vemos como Satanás tentou massacrar, violar, abusar, calar, humilhar, culpar. Quantas histórias, quantas coisas nós vamos olhando a cultura. Mulheres que não podem aparecer na rua, que não podem sair na rua. Na África, meninas que são mutiladas. Aqui no Brasil, mulheres que são espancadas. Quanto julgo. Quanto julgo. E a intenção de Satanás é ela nos calar, para que nós nunca fôssemos aquilo que Jesus nos chamou para ser. Mas nesse outro jardim, a Bíblia diz que havia uma mulher e uma árvore da vida. Que havia uma mulher conversando com Jesus. Que havia uma mulher que se jogou aos pés de Jesus e beijou aqueles pés. Porque eram os pés da promessa de que todo o jugo, toda a culpa, todo o opróbrio do jardim do Éden tinha sido pisado por aqueles pés. E Maria Madalena abraça aqueles pés, entendendo que a partir daquele momento ela saía dali livre para ser tudo aquilo que Deus a chamou para ser. E o que eu quero dizer aqui para você é que, independente das suas dores, Jesus não tem medo das suas dores. Não tem medo, Ele vai passar pelo meio delas. Ele vai passar pelo meio delas e vai dizer: filha, vamos sair. Chega, chega, chega. Eu quero que a minha glória seja refletida na sua vida. Chega de dor. Chega de olhar para o passado, filha. Chega de ficar na cadeira de balanço, acariciando a dor. Porque o que Satanás tem tentado fazer conosco é nos manter presa, acariciando a nossa dor. Que hajam muitos congressos de cura, mas que hajam congressos que venham potencializar tudo aquilo que Deus tem para vocês, como líderes do Senhor, como mulheres do Senhor. Que a gente saia desse deserto de 40 anos, andando em volta da nossa dor, da nossa história, do marido que abandonou, do filho que fez isso, do marido que traiu, do pastor que fez isso, da irmãzinha da igreja que fez isso, e não sai do deserto. O que Jesus quer é que a glória dele seja refletida. E a cura que ele quer derramar sobre a sua vida é para que a glória dele, aleluia, aleluia, é para que a glória dele seja manifesta, para que você se capacite para ir. Aquelas mulheres foram enviadas porque elas estavam prontas para ir. E a Bíblia diz que fala de Paulo, fala de tantos outros que foram e que encontraram mulheres que abriram o Evangelho. A gente encontra Lídia na Europa e tantas outras, apóstolas com os apóstolos, mulheres que não tiveram medo de ousar,